Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos, você já sabe que é sempre uma felicidade poder estar aqui fazendo esse programa, trazendo um momento de reflexão, música e estudando na nossa roda de conversa, onde sempre trazemos temas voltados às bases da doutrina para aprendermos juntos sobre o Espiritismo. E o tema de hoje, muito importante, o poder da fé. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema na nossa roda de conversa é meu querido amigo lá de Curitiba, Paraná, Antônio Krebs. Antônio, muito boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao programa Que é o Espiritismo. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Que Deus abençoe você e a todos que nos escutam, tá? Que a gente possa acolher essas ideias, elas possam se transformar em nós, em conhecimento, de informação em conhecimento, tá bom, minha querida? Estamos prontos aqui para suas perguntas, estamos a postos para ver se vamos honrar o tamanho da magnitude desse compromisso, tá? Vamos lá, mas agora vamos relaxar, vamos nos preparar, ouvindo um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui o suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o curso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Chico Xavier. Voltamos após um momento de reflexão e vamos já iniciar nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, como eu falei na abertura, eu e meu amigo Antônio Krebs vamos estar trabalhando o tema O Poder da Fé. Já referenciando vocês para depois vocês estudarem Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta a montanha. Justamente o primeiro item é o poder da fé, mas estudar o capítulo todinho vai ser um grande aprendizado para todos nós. E aí, Antoninho, para a gente começar, vamos conceituar, porque é importantíssimo. O que é fé, meu amigo? Como podemos conceituar a fé? Andréia, eu tive que escrever, porque foi hoje à tarde, intuitivamente, que eu fui trabalhar devido aos meus estudos. Eu não sei se todos vão me entender, mas eu vou tentar explicar do meu jeito, tá? O campo mental superior que todos nós temos, como espíritos imortais, e como é chamado, onde reside a espiritualidade do ser,
e outros atributos acessado em condições excepcionais, tais como a morte dos nossos amores, as nossas orações mais profundas a Deus, nos nossos pedidos, nas nossas súplicas a Deus, nós acessamos esta parte do nosso espírito, esta parte mais pura, mais delicada, é também onde a fé mais pura se manifesta em nosso entender. O sentimento que acompanha o espírito desde a sua criação, ainda em forma intuitiva, mas não consciente, que é a fé, né? Ou seja, uma força inconsciente dando a certeza a todo o corpo fluídico e sem explicações de certezas por ele constatadas através da intuição contínua, com o espírito até a sua tomada de consciência, é conhecido por nós pela certeza da fé. Onde não há testemunhas e nem comprovações, mas um intenso sentimento de certeza ou confirmação da realidade a cumprir-se. Esse é o conceito da fé que nós temos pelo estudo científico, é isso que nós podemos dizer. Ela é um atributo que vai se transformar mais lá na frente numa grande virtude, e que junto conosco e com a intuição e os demais, as nossas demais habilidades espirituais vão se transformar. Então, o seu irmão aqui tem um conceito um pouquinho diferente sobre o que seja a fé. Nós entendemos o que Kardec quis dizer sobre a fé raciocinada e sobre a bitolação que traz de você não pensar sobre a fé, mas nós achamos hoje, quase 200 anos depois, alguns conceitos diferentes que só reforçam aquilo que o Kardec disse, de uma outra forma, porque os estudos da mente começaram há menos de 100 anos, bem menos, nos últimos 50 anos, os desenvolvimentos mais apurados. Então, a doutrina espírita, conforme Kardec diz, adapta-se, melhora-se, não há problema nenhum, o espírita incorpora aquele conhecimento e amplia o que ele já sabe. Esse que é o nosso conceito, Andréia. E aí, Antônio, quando você falou aí da fé raciocinada, é isso aí que eu queria entrar. O que é uma fé cega e essa fé raciocinada tão falada na doutrina espírita? Olha, nós acreditamos que a fé cega é seguir ideologias religiosas, dogmas, sem procurar a lógica dos fatos, simplesmente porque alguém disse que aquilo veio oriundo de Deus ou de uma espiritualidade. Existe um estudo, André, assim, só para comprovar, das escrituras. E as pessoas que estudam essa escritura em diferentes línguas e em diferentes culturas, todas elas afirmam que existem determinadas características que são detectadas. Assim como se estuda a personalidade, se estuda a literatura e consegue-se chegar e dizer, esse escrito foi feito pelo homem, esse foi de inspiração divina. E todos eles concordam em algumas coisas. Quando a fé, por exemplo, é seguida através dos dogmas e das concepções das ideologias religiosas, as pessoas, elas acreditam, elas têm fé porque elas precisam acreditar, e não porque elas acreditam na fé que venha de uma coisa transcendental. A fé raciocinada é o questionamento da ideologia religiosa e das narrativas religiosas. Né? Então, um exemplo clássico disso é a seguinte fala, se você não for bonzinho, não vai para o céu. Isso é narrativa ideológica. Né? Se você não se comportar, não merecerá o céu. Também, a gente, quando criança, ouve isso. Ouve-se muito outra narrativa ideológica que vem da fé cega. Deus castiga quem não obedecer à sua doutrina ou à sua orientação. Mas qual de nós sabe qual é a vontade de Deus, Andréia? Qual é o mais louco de nós para ter a clareza sobre isso? Então, nós não temos esta definição. Nós temos uma definição de ética e de comum acordo entre todos nós. Então, nós acreditamos que a fé raciocinada, como Kardec dizia, é como você pode fazer o porquê. É sempre fazer o porquê. Mas por que que isto é assim? Por que que não poderia ser de outro jeito? E a fé
cega não permite questionamento, diz que isso é falta de respeito, falta de educação com Deus. Ora, sabemos que Deus não escreveu nenhum livro dos quais os homens leem, nem os evangelhos, nem o Velho, nem o Novo Testamento, que eles são uma inspiração divina, que o homem captou da sua espiritualidade. Todos temos que fazer a lição de casa e raciocinar. Isso é bom para mim? Isso vai me transformar num ser humano melhor para a sociedade onde eu vivo? Se sim, então aquela filosofia é boa para o meu desenvolvimento, aquilo vem de Deus, né? Se amar o próximo vai me transformar, então isso é uma ideologia que só pode estar vindo de um ser superior a mim, né? Porque eu ainda sinto raiva, ainda sinto rancor. Então, é este raciocínio que o Kardec quis mostrar, pois até então não podia se questionar na época deles as escrituras, estava escrito, era a palavra de Deus, era isso que eles diziam para maior controle das massas, mas não necessariamente que isso fosse uma fé oriunda daquele sentimento espiritual que brota lá do íntimo de cada ser e que traz, sem a menor comprovação empírica, né, o que seria acreditar, ter aquela certeza absoluta da concretização dos fatos, os quais você espera e os quais tudo à sua volta dizem que não vai acontecer. Antônio, uma coisa assim que eu acho bem clara, por exemplo, todo mundo, se você acredita em Deus, você tem fé, tem que ter fé, todo mundo tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Exato. Aí, no momento de uma dificuldade, a pessoa se desespera, né? Se desespera diante da dificuldade. Certeza, Cadê a tua fé? Não, mas a pessoa se desespera porque justamente a fé não está alicerciada no saber. Por exemplo, hoje eu estou sofrendo, com certeza é consequência de algo que eu fiz. Se eu não fui previdente, por exemplo, a dificuldade financeira, eu não fui previdente, então estou sofrendo as consequências disso. Então, me centrar com confiança que eu vou superar essa dificuldade, buscar os meios. Eu tenho força de inteligência para poder conseguir sair dessa dificuldade. Então, essa certeza, essa fé de que eu vou sair da dificuldade, que Deus vai me ajudar, me dá uma calma e a lucidez para sair da dificuldade. Diferente dessa fé cega que eu chego e eu digo que eu tenho que ter fé, mas na hora da dificuldade eu não sei o que fazer com ela, porque eu não sei o que fazer, e aí justamente o vacilar de será se eu vou conseguir, o que vai fazer? Aí pronto, já cai toda aquela, desmorona aquele castelo que foi construído na areia, porque não teve o alicerce seguro justamente do entendimento. Não é exatamente, exatamente, porque quando nós temos assim, André, o que você está colocando aqui, nós temos muita informação, mas se a informação não se transforma em conhecimento, nós não adquirimos sabedoria, e não aprendemos. Então, às vezes no mundo, o homem no mundo, né, se diz assim, aquela pessoa intelectual. É um intelectual sobre o quê? Qual o assunto? Porque são tantas coisas que nós precisamos entender e aprender. Ele tem um acúmulo de informações que ele recebeu, né, por alguma coisa que ele se dedicou. Mas isso não quer dizer que isso aí se transformou em conhecimento, porque o conhecimento, ele é libertador. E ele pode, quanto mais conhecimento você tem, mais espaço se cria dentro da sua mente para acolher todo esse conhecimento. A informação satura, mas o conhecimento ele liberta, né? Ele transcende. É isso que nós temos que fazer, transformar em conhecimento aquilo que nos chega por informação. Mas o conhecimento, ele é provado, ele é assertivo, nós temos que perguntar o porquê das coisas, e a lógica tem que nos convencer que aquilo é o melhor caminho, que até o momento nós descobrimos para nós. Então, existe a aceitação. E aí, Antônio, em cima dessa tua fala, eu já pulo para essa bem daqui. Qual o caminho, então, para se conquistar a fé? É pelo estudo? É pela ação ou então por ambos? Já que tu tocou nesse assunto aí dessa questão aí do intelectual. Como é que é? Olha, é assim, nós acreditamos que a fé seja um sentimento, tá? E como ele é um sentimento, ele vem da inteligência emocional. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, nós temos 3 inteligências que nós temos que fazer a união.
para que a gente consiga a nossa ascensão espiritual. Nós temos o quociente intelectual, o quociente emocional e o quociente espiritual. Nós acreditamos, em particular, que a fé venha do quociente emocional. Por quê? Porque ela não passa pela intelectualidade, ela passa pela emoção. E depois da emoção, ela migra para o espiritual. Então, diante disso, seja o caminho mais seguro para o despertar e o desenvolvimento da fé. Ela precisa, a inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer, né, nossas emoções e sentimentos, como também identificar esses mesmos atributos no nosso próximo, criando assim uma situação de empatia. Conhecer a si mesmo, é isso que quer dizer. O que quer dizer conhece a ti mesmo? É você conhecer as emoções e os sentimentos, dominá-los e não deixar que as paixões tomem conta, e você entender por que você reage em algum momento com raiva, em algum momento com amor, em outro momento vem a fé, que é despertada. Muito bem, o estudo propicia o quê, Andréia? Nós acreditamos que o estudo propicia a acuidade intelectual, que é a perspicácia de quem entende facilmente alguma coisa, mas ele não desenvolve a fé. Você pode estudar muito e não ter fé, né? Então, alguma coisa, alguma ideia, mesmo que inserida em um contexto que venha disfarçado. Então, o estudo, ele propicia isso, aquela acuidade de dizer o seguinte, não, mas isso não quer dizer isso. Eu acho que a pessoa pode ter dito isso também. Vamos analisar, estudar a época, estudar em que contexto isso está inserido. Por que isso foi dito? Né? Então, isso faz parte da fé que nós chamamos raciocinada, vamos supor. Em que contexto que aquela situação está inserida? Então, nós temos que entender a época, a cultura. Isso faz parte da fé raciocinada. É raciocinar todas as coisas que estão envolvidas naquilo que a gente acredita. Né? Todos os liames da fé. E através desse desenvolvimento, dessa acuidade, concebermos o discernimento sobre nós e o que nos cerca, aqui ou no outro plano, certo? O estudo não desenvolve a fé, mas pode nos esclarecer e constatar através da lógica se desenvolvemos melhor nossos sentimentos, certo? Que é justamente o entender, né? Exatamente. E aí pode ser que através do estudo e desenvolvendo os nossos sentimentos, a gente possa encontrar uma maneira dentro de nós de despertar a fé, porque todos nascemos com fé quando somos criados. Alguns despertam antes, outros despertam depois. Tanto que a fé não se impõe. Né? E aí que eu ia te perguntar, a fé se impõe? Não, a fé é uma conquista. Ela tem que ser uma conquista, porque se você impor uma fé, ela passa a ser um dogma, ela passa a ser uma crença, e não um sentimento maior que movimenta a ação do espírito, né? Que movimenta o âmago do espírito. Então, nós acreditamos que, assim como o amor, a fé não pode ser raciocinada, ela tem que ser sentida, porque ela nasce no quociente emocional do espírito, no campo mental onde estão as emoções, e não onde está a intelectualidade. Tanto que muitos espíritos muito inteligentes não têm fé. Eles só usam a lógica, mas a fé, eles não aceitam a fé. Então, essa é uma teoria que nós espíritas devemos estudar muito, até extinguir todas as condições de nós podermos avaliar. Nós acreditamos, assim, que no futuro próximo, e eu acho que isso vai decorrer no nosso assunto, nós vamos desenvolver a fé como uma virtude, né, na sua plenitude, que é o quê? Além da certeza da imortalidade, ela vai dar aquela segurança para nós como seres imortais, aonde não haverá mais medo dentro de nós, aonde não haverá mais sombras. Então a fé vai se transformar na grande âncora que vai sustentar o nosso caminho em direção à profunda e grande luz que nós vamos nos transformar. É para isso que a fé vai servir. Isso no meu entendimento. Né? Sim. Sabe, eu aceito outras colocações. Que com certeza. Antônio, eu entendo a questão da fé raciocinada, e aí concordo contigo na questão de à frente essa grande virtude, porque, por exemplo, por mais que as coisas estão mais difíceis, mas nós sabemos que Jesus está à frente de tudo, que ele é nosso guia, como os espíritos responderam, modelo, Jesus, não teve... Foi categórico. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, por mais dificuldade que seja, a gente sabe, não,
é uma tempestade que vai passar, porque estamos em aprendizado, o planeta de provas e expiações, há um maior intempério. Então, assim, o entendimento, essa racionalidade alicerça essa fé que a gente tem que amanhã será um dia melhor, né? Amanhã que eu falo futuro, né? Não amanhã. Concordamos com você, André, nesse raciocínio, porque isso daí nos faz, essa sua maneira de pensar, essa sua colocação, explica o sentimento, entende? Tenta colocar o sentimento, dá uma lógica para ele, essa certeza, é por isso que a gente crê, porque tem fé. Exato, então esses três âmbitos que a Joana fala, é justamente o entendimento, exatamente. O sentimento, né? Porque... Exatamente isso. E nós vamos desenvolver ele numa plenitude tão grande, tal qual a nossa intuição, né? Porque a nossa intuição é uma coisa que brota no nosso espírito. À medida que a gente vai evoluindo, ela vai melhorando, ela vai ficando mais depurada, mais real, né? Mais qualificada. A fé também. A fé também, só que eu gostaria, por exemplo, de já ter uma capacidade de acessar a minha fé para todas as coisas que eu vou fazer. Só que ainda ela aparece, a fé mais pura e mais natural, quando eu menos espero. De alguma maneira, eu não sei por que vai dar certo isso. Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida, esses sentimentos, assim, mas eu estou com um sentimento, eu comentar com as pessoas, eu tenho, mas isso é impossível, isso não vai acontecer. E acontece exatamente como eu esperava. Isso é a fé, né? Isso é a fé. Ótimo! Vamos a um breve intervalo, já que a gente volta, vamos ouvir Calma das Manhãs com Alma Sonora. Abro os meus braços pra lhe acolher, embalo os seus sonhos pra lhe enternecer, sussurro a seus ouvidos pra lhe ver sorrir. Se você é uma estrela, eu sou azul do céu. Se você é um rabisco, eu sou o papel. Se você é a vida, eu nunca vou partir. Na imensidão do tempo, nas noites sem luar, sonhei para você se inspirar. Se as palavras dançam, se o vento as faz voar, eu sou a voz do verbo amar. Oh, oh, ah, 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 ah. Oh. Estava lá e você foi a calma das manhãs. Quando o sol surgiu, eu estava lá e você foi a calma das manhãs. Quando o sol surgiu,
das manhãs. Abro os meus braços pra lhe acolher. 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 Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e o Antônio estamos tratando sobre o poder da fé. Uma conversa muito enriquecedora. E aí, Antônio, eu te pergunto, por que mesmo com a luz da doutrina, muitos se desesperam diante das dificuldades? Bom, André, vamos colocar, isso é uma pergunta bem difícil que você me colocou. Por que é difícil? É bem difícil, porque ela diz o seguinte, para que essa pergunta exista, muitíssimas respostas lógicas têm que ser agregadas a ela. A primeira, vamos considerar que nós estamos falando aqui de pessoas que conhecem a doutrina e o processo da vida em si e da reencarnação. Isso, nós temos que colocar isso aí em primeira mão. Porque o que acontece? Olha, eu fiz até algumas anotações, que a minha memória não me permite gravar tudo. O espírita consciente sabe que ele vive num mundo desigual, de provas e expiações. Ele sabe disso. E que também, supostamente, fez a maioria das escolhas da vida que tem. O desespero é a constatação de que teremos de enfrentar a dor e não estamos encontrando em nossa experiência uma solução adequada. Ou como gostaríamos que ela fosse. E o desespero ao qual somos tomados é o mesmo que o Cristo teve quando disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Nós estamos todos encarnados. Quando o ser humano está encarnado, ele está sujeito à matéria, ele sofre influência dessa e automaticamente influencia. É uma via de mão dupla. O espírito influencia a matéria e a matéria influencia o espírito. E a própria doutrina nos ensinou que nascemos para buscar a felicidade e a luz. Entretanto, a realidade é de sofrimento e de dor. Aí nós entramos o quê? Em choque com as nossas expectativas e com a nossa realidade. Aí já existe uma dualidade. E nós, às vezes, não queremos pensar nessa dualidade, certo? Então, o nosso cérebro não trabalha bem com essas contradições. A nossa mente não trabalha bem. E daí, o que ocorre conosco? Essa história de que sofrimento e dor e todo esse conjunto de agruras nos trarão luz é conversa mole, André. Eles podem não trazer luz, eles podem trazer revolta, eles podem trazer trevas. A luz só acontece quando o conhecimento se transforma em sabedoria. Aí você entende aquilo que você conversou já no início. O porquê que eu fiz um projeto onde eu me coloquei em risco, eu afundei as coisas e agora eu coloco na responsabilidade do Criador que não me abençoou na minha vida. Sendo que se eu tivesse feito aquelas coisas de uma forma moderada e equilibrada, eu acertaria. Então, muitas vezes, conhecendo a doutrina espírita, o que ocorre conosco? Nós não queremos mais sofrer. E nós não encontramos uma narrativa que sustente nos tirar daquela dor, daquele perigo iminente, daquela coisa que nos angustia. Porque, afinal, nós nascemos para ser felizes. E muitas vezes nós pegamos descaminhos que não nos levam a essa felicidade. E não entendemos o porquê. Evidentemente, nós temos uma série de porquês na nossa vida. A doutrina espírita, ela não elimina a dor, mas ela nos ampara, dizendo o seguinte: tudo tem um fim, tudo tem solução. Né? Para cada luva tem a sua mão, para cada pé tem a sua meia, e para todo mal tem solução. É isso que ela nos ensina, que o sofrimento não é eterno, que isso vai passar, que é a medida da nossa evolução. Só que quando nós estamos vivenciando isso, nós não queremos a dor. Nós não queremos a dor, porque se nós sabemos que nós estamos passando pela dor, é porque nós não corrigimos algo que estava errado. E aí vem a incompreensão, a insatisfação. É por isso que dá esse sentimento, mesmo para nós espíritas. E dependendo da dor, muitas vezes, como o próprio Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Na verdade, não é fácil, André, sofrer com resignação. Evidentemente, se nós temos 3 opções. Nós temos a fuga, nós temos o combate, né?
e nós temos o congelamento. Nós congelamos perante a dor. É as nossas 3 saídas que nós temos perante a dor. Então, mesmo que a doutrina seja consoladora, mesmo que a doutrina nos dê esperança, enquanto nós estivermos encarnados, nós vamos estar sujeitos à dor. O que nós temos que entender é como nós vamos reagir perante aquilo que nós formos enfrentar. O desespero resolve? Não. O que resolve? Procurar manter o máximo de equilíbrio e procurar a solução para que a paz retome. Volte para você a paz, a tranquilidade, né, o equilíbrio das emoções. Nem sempre isso é possível, mas isso é o que todo espírito inteligente vai procurar. E vai procurar ainda mais na fé, procurar em Deus o seu socorro na sua espiritualidade. Vai dizer, me socorre porque isso é maior do que eu. E eu estou precisando de ajuda. É um ato de humildade, de esperança, é um ato de vida e de amor que nós temos quando a dor é tão intensa que nós não podemos suportar. Essa é a minha... Diga. Tu falaste em humildade, e aí eu entro contigo numa questão bem complicada. Antônio, a gente tem que ter fé em nós, né? Eu vou conseguir superar minhas dificuldades, eu vou, né? Posso superar, posso fazer, posso acontecer, enfim, como Jesus nos disse. Se tivesses fé, como um caroço de mostarda, né? Um grão de mostarda, faria isso e muito mais. E aí, peraí, para lá. E aí, Antônio, eu te pergunto, como a gente consegue diferenciar fé de presunção? Isso aí é muito bom, sabia? Essa tua pergunta é muito boa. Porque a presunção é baseada em julgamento de indícios, André, tá? Presunção é julgamento de indícios, aparências, é uma suposição que se tem como verdade. Tá? Então tem que ter aparências e tem que ter indícios. A fé é um sentimento inexplicável, sem julgamento, sem evidências, sem aparências e sem indícios. Certo? E ela é sentida e nasce no mais profundo dos nossos sentimentos. E não existe explicação muitas vezes. Esse é o sentimento, é contrariado até pelas evidências, porém tem a força da certeza que invade todo o ser. Então a fé precisa ser cultivada e desenvolvida através do autoconhecimento e da intuição. Conhece-te a ti mesmo. A presunção, ela é baseada em julgamento de indícios e de aparências e suposição. Então, aí você já passou pelo campo mental da inteligência e do raciocínio. Então, ela já não é mais a fé. Né? Ela já é um atributo que você está chamando dando alguma qualidade para ela, mas não é bem isso. É uma suposição perante os indícios que você tem, que aquilo pressupõe que seja fé. Mas isso facilmente cai por terra, porque a fé ela é inabalada, ela é aquela certeza no âmago do espírito, ela nasce com todas as forças do nosso espírito, assim como o amor, assim como o bem-querer. Eu gosto dessa pessoa de graça, tem pessoas que a gente gosta de graça, isso nasce do teu espírito. Isso não tem como você raciocinar, como você produzir esse sentimento. Ou ele nasce, ou ele não nasce. O que pode acontecer é que você não sabe em que momento ele vai nascer ou não, ou ele vai se manifestar em nós, porque essas coisas não podem ser premeditadas. O que acontece é que o cristianismo propicia que essas coisas aconteçam em nós, porque ele tira as nossas sombras, remove as nossas sombras, e nós nos olhamos todos com humildade, como irmãos, com as mesmas necessidades, e passamos a amar o outro como a si mesmo. Eu penso, Antônio, que, por exemplo, a fé, ela vem muito ligada à humildade, né? Eu acho que sei dos meus potenciais, mas eu tenho fé que eu vou trabalhar e Deus vai me ajudar, eu vou conseguir, pessoas boas aparecerão e vão me ajudar e a solução se dará, porque eu também tem aquela questão do merecimento, né? Merecimento, lógico. Agora, a presunção, eu me acho mais do que só. Agora, eu me acho mais do que só e acho que eu sozinha vou dar conta de tudo, eu vou. É aquilo que eu te falei. Aí é que tá, né? Ela é baseada em indícios, né, e aparências, e uma suposição de que se tem a verdade sobre aquilo que se é, ou que se vê, ou que se sente. Não, isso aí só pode ser isso. Sem um raciocínio, uma cuidade de raciocínio mais lógica, mais nada. Então, a gente tem aquela presunção. Não, eu vou dar o jeito, eu sou o cara, eu sou o bom, e vai dar tudo certo. Então, essa presunção não acompanha a fé.
A fé sempre está acompanhada da esperança, né? Porque a fé é uma energia que desperta a esperança. E aonde há esperança, tem tudo. Né? Então, elas são co-irmãs. Então, falar da fé sem falar da esperança é uma coisa que não acontece, porque ambas se alimentam uma da outra, né? Não saberíamos dizer quando começa a esperança e quando começa a fé, ou quando uma propicia que a outra, né, se manifeste na vida da gente, porque são muito semelhantes, são ações, né? A fé é o alimento da esperança, porque enquanto há fé e esperança, há vida, há solução. Enquanto se está na luta, né, tanto que os amigos espirituais nos dizem, nós só consideramos fracasso quando há desistência. Enquanto a fé, esperança e luta, há solução. Há solução. Verdade. Às vezes eu fico pensando assim, Antônio, uma pessoa sem fé e sem esperança realmente já desistiu. É muito difícil uma situação dessa, né? Eu acho, sim, que a vida perdeu todo o sentido para essa pessoa, porque uma pessoa que não tem esperança e não tem fé, ela apenas vive pelo ato de respirar, mas ela não sente o que ela está vivendo, né? É uma vida assim, sabe, sem sabor, uma vida sem elementos, né, que propiciem a grandeza da vida. Eu acho que isso, realmente, essa é o que significa estar morto, é não ter esperança e não ter fé. O restante de tudo são suposições que nós temos, né? São dizeres, né? Mas realmente estar morto é não ter esperança e não ter fé. André, você tem toda a razão nessa sua colocação, muito bem colocado. E aí, já que a gente tocou nisso, eu vou particularmente falar contigo, Antônio, porque tu profissionalmente lida com muitas dores. Muitas Dores. E aí eu lhe pergunto, vivemos momentos muito difíceis, estamos com guerra, estamos com pandemia, e sempre essa situação de muita dificuldade. E aí podemos constatar que está reinando muito essa falta de fé, essa falta de esperança. Né? E aí eu lhe pergunto, como podemos, né, dizer disso, falar dessa esperança, dessa fé, tanto humana quanto divina, à luz da doutrina espírita? Como a gente pode lidar isso no dia a dia? Olha, Andréia, no meu entender, eu creio assim que nós estamos dando um atributo de fé muito grande ao ser humano, ou seja, nós estamos acreditando muito, que eu não diria de fé humana ou divina, eu diria que é uma falta de credibilidade nas coisas em geral. Uma insegurança generalizada se instalou no coração dos homens, das criaturas, né? A modernidade, eu acredito que a evolução tecnológica criou facilidades para o desenvolvimento da inteligência e, por outro lado, criou dificuldades na compreensão da inteligência emocional, dos sentimentos. Grande verdade isso aí. Nós nos tornamos imediatistas e nós passamos a não sentir as coisas que nós fazemos, a não vivenciar. Então, nos ausentamos do presente. Isso, na minha profissão, chama-se neurose noogênica, o vazio existencial. Nada preenche ele. A fé não preenche, a fé humana, a fé divina, o dinheiro não preenche, o sexo não preenche, nada do que eu for fazer preenche, porque eu estou ausente do meu presente. Eu estou sempre vivendo uma coisa fora da minha realidade, fora daquele meu momento, e isso cria aquele vazio existencial nas pessoas. E aí as pessoas se esquecem do desenvolvimento da inteligência emocional, que é aquela na qual compreendemos nossos sentimentos e emoções, como eu falei, do conhece-te a ti mesmo. Nós esquecemos. Sócrates, no Templo de Delfos, disse a frase mais importante. Ele olhou e dizia assim: conhece-te a ti mesmo. A frase mais importante que nós temos que levar para a nossa vida. Ou seja, a doutrina espírita nos traz essa frase que conhece-te a ti mesmo como reforma íntima, que é uma coisa elegante de você fazer uma reforma íntima. Já ou conhece-te a ti mesmo é a mesma coisa, significa a mesma coisa para nós, né? E com isso, nós criamos barreira para o conhecimento da inteligência espiritual do ser. Porque nós não estamos à disposição do aprendizado, né? Que são todas as relações em que a alma manifesta os seus atributos, sua espiritualidade, e assim, com a falta desse desenvolvimento, nos tornamos inseguros, superficiais e abrimos brecha para a luz não entrar. Mas para manifestações de
todas as nossas incoerências não trabalhadas em todas as reencarnações, se manifestam em formas de angústia, em forma de depressão, em forma de todo tipo de transtorno, gerando esta insegurança a todos nós, Andréia. Então, realmente o ser humano está ausente, ele não está vivendo o seu presente, porque no momento que nós conhecêssemos as nossas emoções, nós saberíamos que nós somos um ser composto de alma, de espírito, de corpo, de mente. Nós saberíamos que nós somos um conjunto, uma obra, e que houve uma inteligência muito superior que criou essa obra para se desenvolver, para evoluir. Mas essa percepção só se tem quando a gente está prestando atenção em nós mesmos, na nossa evolução, no nosso quintal. E nós colocamos todas as nossas atenções no externo e esquecemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, esquecemos de entender o que sejam as nossas emoções. E aí passamos a não dar bola para essas coisas, porque todas as coisas que nos importam estão fora de nós. E que, na verdade, criamos um grande vazio dentro, porque preenchemos as coisas fora e não dentro de nós. É por essa a razão que eu acredito que se tem encontrado tantas situações. Veja, nós poderíamos, na pandemia, ter unido todas as nossas forças e dizer, unidos, nós vamos nos prevenir, nós vamos nos isolar, as pessoas que têm que ficar isoladas vão ficar isoladas, as pessoas doentes vão receber um maior cuidado, e assim, eu falo em todos os âmbitos, desde o governo, a sociedade, as pessoas, e o que nós fizemos? Logo após uma pandemia, que a pandemia aliviou, começamos um processo que pode nos levar à terceira grande guerra mundial. Desamparamos os nossos semelhantes, subimos os preços abusivamente de todas as coisas, tivemos um comportamento totalmente contrário à lei de caridade e de amor, até de tolerância, de fraternidade, né, de entendimento que o outro, nesse momento, não pode dar mais do que ele está dando. Então, nós nos esquecemos dos princípios que nos trouxeram até os dias de hoje. E tudo que nós tínhamos de coisas não trabalhadas vieram à tona. Principalmente a nossa falta de fé, como você mesmo citou. Essas são as minhas prerrogativas para isso tudo que aconteceu. Acredito que a humanidade, nós como conjunto, porque nós somos avaliados pelo conjunto, não é você, não sou eu. Quando nós tratamos o conjunto e o bem é comum, os amparadores espirituais se manifestam, os espíritos de luz, em pleiades. Quando nós falamos no eu, nós estamos sozinhos. Agora, o nós, somos todos. Então, é assim. É isso que nós fizemos a nós mesmos. Nós atrasamos, eu vou aproveitar para uma janelinha que você me abriu, se fala muito em mundo de regeneração. Quando se estuda, se sabe que nós estamos atrasados já nesse início do mundo de regeneração, porque algumas coisas nós não conseguimos eliminar na sociedade. Pela nossa falta de fé e credibilidade no Criador, no Cristo, guia e modelo da humanidade, nós esquecemos algumas coisas que nós deveríamos ter feito, como extinguido a fome, a desigualdade social, a criminalidade. Isso são coisas produzidas pelo homem. E nós esquecemos de eliminar isso para poder receber uma sociedade melhor. Então, a nossa programação não era que a humanidade estivesse nesse patamar. Aí você vai me dizer, sim, Antônio, mas existem sociedades onde não existe crime há 10 anos. Ótimo, essas seriam ideais. São Marino, por exemplo, na Itália, não existe criminalidade. O filho do imperador estuda com o filho de um operário da construção. É a mesma coisa. Mas isso é uma sociedade com o quê? Com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas? Nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas. Então, é esse processo que nós esquecemos de trabalhar, esquecemos de entender que o outro tem as mesmas necessidades que eu. E aí, quem é que produz esse atraso? As nossas atitudes. Toda vez que a gente diz assim, isso não é problema meu, o desemprego é dele, não meu. Mas só acontece que eu sou você amanhã eu estou desempregado, entende? Amanhã eu vou comprar o alimento mais caro, amanhã eu vou querer tomar vacina e não tenho. Então, tudo isso nós estamos inseridos. O que é feito ao outro, é feito a mim também. Né? O que fizeres aos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim mesmo que faz. Isso Jesus dizia isso.
Então, eu acredito que nesse contexto nós nos esquecemos. Eu acho que a Covid foi um grande teste que nós tivemos assim como humanidade. O que nós vamos fazer? Vamos fingir que estamos dando vacina e vamos levar para os nossos familiares? Eu vou correr e furar a fila, eu vou tomar a primeira vacina, que daí os outros morrem e eu não morro. Todos os testes psicológicos, mentais, espirituais foram feitos conosco. Né? Das pessoas em necessidades, das pessoas, do socorro humanitário que as autoridades deveriam ter prestado com mais veemência às pessoas. Ficaram discutindo política numa hora que Jesus esperava de nós o quê? Uma solicitude, uma fraternidade, uma solidariedade. É isso que Jesus espera. E Jesus não espera de nós, Andréia, que nós sejamos melhores do que nós somos agora. Ele espera que as coisas boas que nós temos no nosso coração, e ele sabe que nós temos, porque ele não desistiu de nós, simplesmente floresçam nesses momentos. Então ele está nos pedindo que nesse momento cada um dê o que tem de melhor. É isso que ele está dizendo, ele não está julgando ninguém. E nesse momento nós nos recusamos a dar o que nós temos de melhor. Nós não queremos ser melhores, nós não queremos dar a nossa parte boa. E o ser humano vem com essa retórica já há muito tempo de não querer dar o seu melhor. Ele não pede seres iluminados, ele pede seres com boa vontade, que queiram dar aquilo que tem naquele momento. É isso que ele está pedindo. Verdade. Vamos a mais um breve intervalo? E já que a gente volta, vamos ouvir Médiuns com Tim e Vanessa. Em verdade, eu vos digo que
após esse breve intervalo, onde eu e o Antônio estamos tratando sobre o poder da fé. Dentro de muita informação com relação à fé, só para os nossos ouvintes terem uma noção do quão é. E aí, Antônio, nesse bloco, eu queria que a gente conversasse sobre a relação que se tem entre magnetismo e fé. Magnetismo e fé. Muito bem. Eu acredito, assim, Andréia, que o magnetismo é a convicção de se obter o resultado, né, esperado, sendo que o magnetismo nasce da vontade racional de se obter um determinado resultado. Então, a pessoa sabe que tem o magnetismo, vai utilizar aquilo para obter um determinado resultado que ela espera. Necessariamente não é um resultado espiritual, pode não ter nada a ver com o espiritual. A fé está ligado já de antemão à espiritualidade, porque ela faz parte do conjunto de desenvolvimento das emoções do espírito. Então, a fé nasce no profundo do ser, na parte mental superior, e não faz parte da vontade, mas sim do sentimento de realização do fato. É muito diferente essa situação. Agora, se nós conseguirmos unir a fé ao magnetismo, eu acredito que pelo entendimento e pelo conhecimento, nós vamos conseguir fazer verdadeiros milagres, como dizia Jesus. Tu também podes fazer. Tudo que eu faço, claro, ele foi muito bondoso conosco, né? Ele nos olhou, Jesus tinha uma das qualidades assim, maravilhosas, que ele olhava o que você tinha de melhor, mesmo que isso fosse acontecer 2000 anos depois. Então, ele olhava Bezerra de Menezes, né? Quando ele ainda não era Bezerra, então ele já via Bezerra, então ele sempre via em nós o que nós tínhamos de potencial a ser desenvolvido. E isso era uma das características assim, maravilhosas que eu sempre amei em Jesus. Ele nunca pediu para ninguém fazer prodígios, para ninguém ser excelente, ele sempre disse, pega a tua canga e me segues, pega a tua bagagem e me segues, vem comigo, vamos juntos fazer o trabalho. É isso que Jesus falava para nós. Então, o magnetismo, ele necessariamente, ele não precisa estar aliado à fé. Mas se conseguirmos aliar a uma ardente fé, um magnetismo, eu acredito que nós vamos conseguir coisas muito importantes. Porque nós vamos aí unir aí uma força animal do ser humano, né, do corpo humano, do físico e do mental humano, com o físico espiritual, que é o perispírito, e o mental espiritual. Vamos fazer a interseção perfeita, né, para objetivar os nossos anseios. Eu acredito que nas sessões de materialização aconteçam isso que você está falando sobre o magnetismo e a fé. Consigam unir os dois fatores. E aí dá-se, né, a materialização de espíritos, de objetos e coisas assim. A própria mediunidade de cura também, né? Exatamente, a mediunidade. Porque o médium vai estar doando seus fluidos. Muito bem colocado, André. Para poder auxiliar, e na fé, na certeza de que algo superior vai estar lhe ajudando, então potencializa, porque, como tu bem falou, o magnetismo é meu. Eu sei que eu tenho e se posso usar, mas é aí com a fé, vamos dizer assim, que eu dou um plus gigantesco nesse meu poder. Eu já vi curas extraordinárias através do magnetismo da fé. Realmente você foi muito bem, foi muito feliz nessa sua colocação. Eu presenciei isso, dentro de uma câmara de paz com 33 médicos que trabalhavam, eu presenciei várias curas que se julgavam assim possíveis e até eu achava difícil de acontecer, e as pessoas depois trouxeram os exames e disseram, olha, eu não tenho mais nada. E aquilo foi surpreendente. Claro que existiu uma série de fatores por parte da pessoa, existiu uma série de fatores por parte da equipe, foi um conjunto de ações positivas em favor daquilo. Mas exatamente isso aí que você colocou. Exatamente. O magnetismo é a fé trabalhando pela cura da matéria e do espírito. Fantástico, André, fantástico. E aí, Antônio, já que falaste tanto das colocações de Jesus, eu te peço para então a gente dar uma enumerada justamente nos ensinamentos, o ensinamento, né, de Jesus acerca da fé e a importância que Jesus nos deixou. Olha, eu
analisando assim, eu gosto muito de falar sobre Jesus, né? Porque ele é o guia por excelência e sempre nos demonstrava onde tínhamos que chegar ao praticar na sua plenitude máxima, como eu já te falei. Então, uma das coisas que eu sempre observo em Jesus é que ele sempre nos dava um modelo máximo que nós tínhamos que atingir. E aí, se nos esforçarmos a chegar, não, eu não consigo fazer nessa escala, mas eu consigo perdoar. Mas ele deu o exemplo do perdão na sua máxima amplitude, deu o exemplo do amor na sua máxima amplitude, e assim todas as virtudes ele deu na sua máxima plenitude. E nós temos que nos esforçar por nos aproximar, até porque, como você mesmo disse, ele é o guia e modelo, né, da humanidade. Então, isso não tem. Qual o modelo mais perfeito para o homem? Jesus. Não tem. E eu também acredito nisso, né? Mas como tudo isso nos disséssemos, que se tiver, como ele nos disse, que se tivéssemos fé verdadeira, suficiente do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas. Foi isso que Jesus nos disse, né? Ele estabeleceu aí, nessa energia da fé, uma potente ferramenta a ser despertada. O que ele estava nos alertando? Olha a ferramenta que vocês têm para trabalhar e que vocês não sabem. Desenvolvida e aplicada nas realizações plenas do espírito imortal. E isso nos dá cada vez mais certeza de que a fé é mais que uma força, mas um futuro próximo, transformar-se-á numa das maiores virtudes do qual o ser imortal deve possuir através das suas conquistas. Foi isso que Jesus quis dizer, na sua plenitude. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, move-te daqui para ali, e assim o seria. Eu acredito, então ele ensinou que assim como ele fazia curas, assim como ele fazia as coisas, nós poderíamos fazer, porque ele acreditava nisso, ele conhecia. Então, no momento que nós nos predispuséssemos a isso, nós também teríamos essa condição. Porque ele não disse que nada do que ele fez é impossível. Ele disse, ele disse que ele não veio transgredir as leis, né? Ele veio dar cumprimento a elas. Ele só veio nos mostrar algo diferente, totalmente diferente. Então, acredito que em todos os episódios, em todas as passagens de Jesus, né? Senhor, por que nós não curamos o menino que se atirava no fogo e na água? Porque não tivesse fé. Não. Vocês não tiveram fé, né? Então, ele quis dizer que eles não acreditaram na capacidade deles de realizar a cura, sendo que eles já tinham aquela bênção do próprio Jesus, né? Então, isso que Jesus nos demonstrava. Evidentemente, a fé, olha aqui, a fé é a energia que mantém viva a esperança, ainda escrevi isso. Eu acredito assim, Andréia, que esta oportunidade que Jesus nos deu, muitas pessoas dizem, Jesus vai voltar e tal. Não, não vai. Não vai. Ele não merece voltar, entendeu? Porque ele fez tudo o que ele podia. E o homem mesmo assim matou ele, assassinou ele. É isso que eu acredito. Eu não gosto muito quando dizem assim, Jesus morreu por nós. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Não, ele não morreu na cruz pelos nossos pecados. É que nós não suportamos uma imagem e um modelo de pessoa que nos trouxe o amor. Então, nós comparamos eles, as nossas qualidades de fé, de esperança, de amor, e nos sentimos inferiorizados somente na presença dele. Então, isso, em vez de ser um modelo para que nós pudéssemos, né, fazer uma transformação, o que nós fizemos com isso? Nós o invejamos. E, por invejá-lo e não aceitá-lo, nós queríamos matá-lo, para tirar aquela ideia. Mas a ideia do homem já estava lançada, e se a ideia estava lançada, ele tinha cumprido sua missão, né? Então, isso fica uma coisa muito notória. O único planeta, Jesus diz que cuida de mais de 5 planetas que ele criou e desenvolveu, o Cristo Solar. O único planeta onde ele foi assassinado foi o nosso.
O nosso planeta. Por quê? Porque nós não aceitamos, André, o convite que Jesus nos fez. O cristianismo é um convite. Jesus disse assim: você quer ter esperança? Eu vou te dar esperança. Você sabia que você não morre? Você sabia que as tuas ideias se desenvolvem, se perpetuam? Que você é um ser imortal, criado assim como eu para a eternidade? E que isso aqui é uma passagem para o seu aprendizado e o seu desenvolvimento? Então eu te convido à mudança através da solidariedade, da fraternidade, do amor. Nós não precisamos machucar o outro. Todas as vezes que nós somos solidários, que nós somos companheiros, nós vamos evoluir junto e vamos transformar numa grande família de amor e não de dor. Então ele nos fez esse convite. Alguns aceitaram de imediato, outros demoraram um pouco mais, outros, como nós, já estão há mais de 2000 anos para aceitar o convite, trabalhando com essa ideia, modificando. Mas o fato é que todos aqueles que aceitaram esse convite hoje são muito melhores do que eram naquela época. E é isso que eu entendo. O cristianismo é um convite, Andréia. A fé é um convite à fé, ao desenvolvimento da fé. É isso que Jesus veio nos convidar. Ele veio nos dizer, num lugar onde as pessoas eram massacradas, eram escravos, eram subjugadas, calma, existe esperança. Mas como existe esperança? Existe, isso aqui não é a verdade, não é o mundo. Isso, meu reino não é deste mundo. É isso que ele queria dizer às pessoas. E aquelas pessoas que conseguiram sorver esses ensinamentos dele, conseguiram encontrar alegria até na sua própria reencarnação atual. Daqui a 2000 anos eles encontraram alegria, encontraram a paz, encontraram tudo o que elas almejavam para a felicidade. Foi uma grande bênção conviver com esse homem. Eu acredito que aqueles espíritos nunca mais serão os mesmos, André, que conviveram com Jesus. Eles nunca mais serão os mesmos. E que eu até entendo o que aconteceu com os apóstolos dele. Com a morte dele, aquilo foi uma ferida tão profunda que Maria teve que ser protegida e escondida para que não tirassem a vida dela. E esses homens nunca mais conseguiram ser os mesmos. Porque Jesus transmitia aquela confiança, aquele amor, aquela solidariedade. Você imagina, de repente, quando Jesus se foi, aparentemente, tiraram tudo deles, tudo, absolutamente tudo, porque Jesus era o tudo deles. Eles não queriam o poder, eles não queriam a vida material, Jesus deu tudo para eles, e eles perderam. Foi quando, ninguém sabe na história, Madalena disse, através deles, tenham fé. O que ele nos ensinou? Vamos praticar o que ele nos ensinou. Jesus vive. Quem levantou os homens, e até hoje não se fala nisso, foi Maria Madalena, a 13ª apóstolo de Jesus. Foi ela que disse, vamos levantar as nossas cabeças, não foi isso que ele nos ensinou. E por isso que ela foi um espírito tão perseguido e tão escondido na história. Porque foi ela, o maior de todos os apóstolos, que disse para ele, se nós amamos a ele, vamos praticar aquilo que ele nos ensinou. Agora é a prova final para nós todos. Então ela soergueu aqueles homens derrotados e destruídos, foi uma mulher. Mas você já imaginou numa sociedade patriarca, antiquada, onde a mulher não tinha direitos nenhum, eles admitirem, os pais da igreja daquela época, admitirem um fato desse aí, que foi uma mulher que disse para eles, olha, vamos levantar as cabeças, vamos pregar, vamos usar o que ele nos ensinou, como aquilo agrediu a eles, aquela capacidade daquele ser. Então foi diante deste pressuposto que tentou se apagar tudo da imagem dela, tá? Porque não se fala nela. E ela sabia ler, ela sabia escrever, ela tinha cultura. Ela tinha cultura, Maria Madalena tinha cultura. E outra coisa, foi um papa que estigmatizou ela, dizendo que ela era isso, que ela era aquilo, e ficou aquela coisa popular, ela nunca foi prostituta. Na verdade, ela nunca foi. Na história, nunca foi. E foi ela, uma das pessoas que financiou os apóstolos, para eles poderem viajar, para eles poderem viver. Ela vinha de família muito rica. Então, como que aconteceu? O dinheiro vem do alto? Como que eles sobreviviam? Caiu o maná, como diz na Bíblia? Não. Ela se apaixonou pelaquela doutrina libertadora que Jesus tinha. E ela e outras pessoas se solidarizaram e financiavam esses eventos de Jesus. Ninguém fala como o cristianismo começou, aproveitando esse gancho, né? Ele começou com algumas páginas de Levi,
ou de Mateus, com as cartas de Paulo e com as informações que Maria deu a Lucas, o médico, não Lucas, o apóstolo, porque isso aconteceu 62 anos depois. Paulo de Tarso estava numa prisão e esse médico, que era um cristão, foi visitá-lo e ele disse: Lucas, nós precisamos escrever a biografia desse homem. O que ele fez não pode ficar em branco. E então foi até Maria e coletou todas as informações que Maria tinha, com alguns escritos de Mateus e Levi, e depois eles foram agregando aos poucos o que eles tinham. Mas foi assim que surgiu o cristianismo. Foi dessa forma. Entende? Então, é dessa forma, assim, com muita dor, muito sofrimento e muita luta, eles conseguiram. Né? Com Pedro na Igreja do Caminho, Pedro, Tiago, né? O Estevão, que foi assassinado por Paulo também. Então, esses começaram aquilo. E depois Paulo, nos anos seguintes, se dedicou a peregrinar e a buscar recursos para que essa igreja que atendia os leprosos, os doentes, os famintos, aqueles desgraçados que ninguém queria, que eram os irmãos de Jesus, os nossos irmãos, e que somos nós que vivíamos naquela época, né? Para poder amparar. Então, Paulo deu da sua própria vida, e ao longo de 3 anos, depois voltou a Pedro e disse: Pedro, eu concluí a minha missão, está aqui. E o dinheiro que Paulo arrecadou era tamanho que dava para manter por muitos e muitos anos a Igreja do Caminho funcionando. Foi aí, então, que ele disse: se nós não providenciarmos uma maneira de fazer a manutenção do cristianismo, ele vai desaparecer em pouco tempo. Porque nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar, nós precisamos acolher os famintos. Então ele tinha uma necessidade muito maior do que tem hoje, né? De estrutura e de condições para acolher as pessoas. E assim que foi. E hoje estamos você e eu conversando aqui sobre fé, nascida daqueles primeiros cristãos primitivos, que eram os cristãos que tinham a palavra ainda incrustada na sua alma, a própria palavra do Mestre Jesus, a própria energia de Jesus naquele tempo estava muito viva no ar, né? Muito viva, mesmo depois, após o seu desencarne, né? E aí, Antônio, para a gente terminar, eu te pedi que depois de tudo isso que a gente falou, que você nos dissesse, então, qual o poder da fé? O poder da fé, olha, que pergunta interessante essa. Eu vou colocar assim, ó, se nós podemos classificar, eu diria, qual a realização da fé. Mas, seguindo o pensamento, o poder da fé está diretamente relacionado com a esperança que ela proporciona ao indivíduo. Esperança essa que reacende o amor a Deus e ao mundo maior. Porque, de uma forma ou de outra, nos dá um prelúdio de nossa alegria quando conseguirmos unir a força da confiança à nossa vivência imortal. Esse é o poder da fé, na minha opinião. Magnífico. Vamos a mais um breve intervalo, já que a gente volta. Mundo melhor com Acorde Luz. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vê que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Vença o mal que nasce dessa indiferença que te prende à falta de ação. Busca na vontade, na virtude ativa do teu guia, de só sem ser um verdadeiro cristão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor.
fazer o bem a todo irmão. Perdoe sem limites, aplique a indulgência em pensamento, sentimento e ação. Seja pródigo no vosso amar. Vem, vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem, vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Chegamos ao final do nosso programa. Antônio, meu amigo, agradeço demais a oportunidade de você ter tido esse tempo para a gente trabalhar esse tema tão importante. Somos tão entusiasmados do estudo do Evangelho e esses ensinamentos que nos ajudam tanto a esse caminhar que é difícil, fruto de nós mesmos, mas a fé nos auxilia. Então, eu peço as suas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje. Olha, André, eu acredito que você, que eu, que Tânia, que muitas pessoas que nós conhecemos, estamos fazendo um trabalho muito importante aqui na Terra. Esses tempos eu estava me sentindo um pouco triste, dizendo assim, poxa, Senhor, por que eu tenho uma insignificância tão grande? Por que tu não me colocou numa situação onde eu pudesse abençoar mais pessoas? E aí eu descobri que nesse final de tempos, nesse suposto final de tempos, Andréia, nós viemos carregados de uma energia, e essa energia está contribuindo para essa mudança, porque a energia ela tem que ser retirada de algum lugar, e da onde ela vem? Vem do nosso sentimento de querer uma humanidade melhor, de já estarmos lutando há tantas reencarnações. Então, vamos colocar assim, o que o Pai de todos pode fazer? Pode usar a energia da Andréia, do Antônio, é a soma de todas as nossas energias que fará o milagre da mudança, sabe? Então é necessário que eu esteja encarnado, que você esteja encarnado como espírito imortal, que Tânia esteja encarnado, que os nossos irmãos do Sol da Paz estejam encarnados, que os nossos filhos, nossos familiares, por quê? Porque nós fizemos uma opção. Qual foi a nossa opção? O que nos diferencia de um e de outros? Nós escolhemos um outro caminho. Nós queremos o caminho da nossa autoiluminação, nós queremos o caminho do autoconhecimento, nós escolhemos não fazer mais o mal ao outro, nós escolhemos que a nossa mão deve levantar para abençoar, para agradecer, para acariciar, e não mais para ferir. Então nós escolhemos o bem. E por escolher o bem, nós fazemos parte dessa grande pleiade de espíritos que segue a Jesus e que cumpre as suas determinações. Jesus conhece, a minha atual sogra, ela sempre disse assim, Antônio, Jesus conhece cada um de nós pelo nome. E aquilo, sabe, me calou a fundo. Eu digo, mas eu sou um Zé Arruela, o que Jesus vai querer com o meu nome? Ele falou, não, vocês todos são importantes, para que a missão dele se conclua também. E qual é a missão? É a transformação. De quem? Daqueles que aceitaram o seu convite. Porque sempre terão pessoas contrárias que ainda não estão prontas, né? E aí, mesmo assim, Jesus vai dar uma oportunidade num outro orbe, que não é esse orbe que eles falam, atrasado, nem nada. Quando um aluno não consegue passar de um ano para o outro, ele não volta para a primeira série, ele volta para o ano anterior só.
Essa história de voltar para o tempo da pedra, isso é coisa da nossa cabeça. Vai para Quiron, que nem diz o Geraldo Lemos. Não, vai para Quiron os assassinos, aqueles contumazes que tiram a vida. Mas nós que cometemos erros, alguma coisa, vamos para um planeta intermediário, que ainda não é provas e expiações e que ainda não é regeneração. Tem muitas moradas, né, na casa do Pai. Essas são as minhas considerações. Mas nós optamos, Andréia. Optamos em quê? Em querer formar nossa família, em querer amar, em querer sermos melhores do que nós éramos. E só por esse fator, nós, quando desencarnados, vamos ter uma grande surpresa quando nos unir a todas as nossas outras consciências e ver que a gente já andou muito no caminho. A ascensão se dá não pela luz, mas pela compreensão e o controle das nossas sombras. Eu tenho tais defeitos, mas eu não preciso usar. Eu sei ser violento, mas eu também sei ser carinhoso, eu sei ser um bom filho, um bom marido, um bom companheiro. E é isso que nós optamos, em não sermos mais aquilo. E é aí que se dá a nossa ascensão. E a partir daí nós vamos transformando as nossas sombras em luz. Aos poucos, estão no nosso controle. Então, quando a gente diz assim, esse espírito entrou em ascensão, não se sabe se ele está no início, no meio, no final da ascensão dele. Não importa. Importa que ele já está a caminho da luz, como o nosso caso. E é isso que nós vamos descobrir. O que nós esperamos dos grandes mentores, nós vamos ver em nós. Já feito esse trabalho. Porque nós somos uma pequena parte das consciências das nossas grandes reencarnações que nós estamos tendo ao longo dos milênios, e assim vem. E isso tudo vai brotar como forma de ajuda para a nossa ascensão, sabe? E nós vamos descobrir que nós temos mais luz em nós do que nós esperávamos. É que nós estamos encarnados sobre diretrizes, sobre um certo sofrimento, até eu diria assim, mas quando nós nos libertarmos do jugo da carne, nós teremos uma surpresa muito agradável. Nós não seremos melhores do que os outros, mas seremos muito melhores do que aquilo que nós esperávamos de nós mesmos. E é isso que fará a diferença para nós. Nós vamos ver a nossa liberdade, nós vamos poder voar, nós vamos poder nos projetar, inclusive para outros planetas. Sem essa vigilância toda. Porque nós escolhemos já lá atrás, Andréia, um outro caminho para as nossas vidas. Entende? E isso é que balizou a nossa mudança espiritual. Isso é que deu credibilidade, isso é que fortaleceu a nossa fé naquilo que nós acreditamos. E como Jesus acredita em nós, nós temos o selo do Cordeiro em nós. Nós somos abençoados por eles, nós somos tutelados dele. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Esta é a minha mensagem que eu tenho para dizer para todos vocês. Muito obrigado, minha querida, por ter ouvido as minhas narrativas, minha querida amiga, muito obrigado por ter enriquecido esse nosso diálogo, entende? Porque a gente se reúne para falar sobre tantas coisas e tão pouco sobre aquilo que nos interessa realmente, né? Que quando a gente tem essa oportunidade, isso aí enriquece a vida da gente. Muito obrigado, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade de nos ajudar a trabalhar esse tema tão importante. Paz e alegria para ti, meu amigo Antônio. Muito obrigado. E a vocês, queridos ouvintes, internautas que nos acompanham sempre, a gente só agradece a oportunidade de poder entrar nos seus lares. O programa está acabando, mas o Web Rádio você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana. E esse programa, que também é produzido em vídeo, vai estar disponível na nossa página do YouTube, para você assistir quantas vezes achar necessário e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a amplificar a mensagem do Cristo, onde se fizer necessário. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?